Este é o terceiro vídeo de um conjunto de vídeos que nos vão permitir acompanhar o desenvolvimento de um projeto completo feito com o Laravel 8. E é um simples exercício de to-do list. Okay? Portanto, permite-nos fazer os mecanismos básicos de CRUD, estamos a utilizar Eloquent ORM, estamos a utilizar migrations, estamos a utilizar as aprendizagens que fizemos até este momento no nosso curso de Laravel, mas vamos incluir aos poucos alguns conhecimentos sobre os quais nós ainda não falámos e que depois eventualmente vamos reservar alguns vídeos mais à frente para falar de uma forma mais profunda sobre eles. O ponto de situação neste momento da nossa aplicação é o seguinte: nós temos uma base de dados, esta base de dados contém uma única tabela para além da migrations. Esta tabela foi escrita com uma migration que foi executada para construir o esquema da nossa tabela. Esta tabela tem como principal objetivo, obviamente, guardar registros de tarefas que nós vamos desenvolver, isto é, nós vamos programar as tarefas do nosso dia-a-dia, e tem uma estrutura que nos permite tornar as tarefas visíveis ou invisíveis, realizadas ou não realizadas, e inclusive eliminá-las com um sistema de soft delete. Na nossa aplicação, nós já tivemos a ocasião de definir um layout, construir, neste caso, uma view baseada nesse layout e que já contém alguma lógica. Neste caso, nós conseguimos ir buscar aqui já a lista das tasks que estão disponíveis. Já iremos reformular isto porque nós temos que ir buscar de acordo com algumas condições. E conseguimos passar essa informação ou essa coleção de tasks ou tarefas para o interior da nossa home. E na home, nós já conseguimos perceber se existem tasks, ele dá OK, se não existem, ele diz não existem tarefas disponíveis, ok? Aqui o termo não é o mais correto, não existem tarefas a realizar, vamos colocar assim. E aqui nós vamos ter uma table. Ora, nesta tabela nós vamos listar as tarefas que estão disponíveis. Agora não vamos olhar para as que estão visíveis, invisíveis, etc. Mas eu já vos vou mostrar como é que é simples, através do Eloquent ORM, nós conseguirmos ir buscar tudo já filtrado, inclusive com o soft deleted, isto é, se eu eliminar uma das minhas tarefas, ela já não vai aparecer. Bom, mas aqui vamos colocar class é igual a table, para transformar isto numa tabela formatada com o Bootstrap, e vamos colocar table stripped, para que cada uma das linhas fique com uma tonalidade diferente. Vamos colocar aqui um t-head, e este t-head é o cabeçalho da nossa tabela. Ele vai ter uma classe que é t-head dark. Eu gosto deste cabeçalho, isto é, fica com o cabeçalho escuro com as letras a branco no título. Então vamos colocar aqui um tr e um th. Este th vai ter aqui a task e vamos ter um outro th que vai ter as actions, que vão ser os ícones que vão permitir editar aquela task, colocá-la visível ou torná-la invisível neste caso, e podermos eliminar aquela task e dá-la como finalizada. Então nós temos já aqui a estrutura feita. Agora vamos ter aqui o tbody, e no nosso tbody nós vamos criar um ciclo que vai percorrer todas as tasks da nossa coleção. Então eu vou colocar aqui um for each, e uma vez que eu já tenho aqui os code snippets do Blade, eu vou poder escolher aqui isto e ele faz-me o resto do código. Então agora vou colocar aqui tasks, e por cada volta deste ciclo eu vou definir aqui como task ou tarefa, o que vocês quiserem, não importa. O que interessa é que depois vocês têm que ser consistentes no resto do código. Então, por cada task que existir, ele vai criar uma table row e uma table data. A primeira table data vai apresentar o quê? Vai apresentar a descrição da minha task. Ora, a descrição da minha task está identificada aqui como sendo também task. Ok? Então, nós vamos ter aqui isto. Task. Ok? Obviamente que eu esqueci-me de colocar aqui o double mustache, ou ali a apresentação dos dados em Blade. Vamos colocar aqui então task. Isto é o equivalente a fazer um echo, ok? E vamos colocar aqui task, que é, neste caso, o task é este valor que ali vem. Esta é a propriedade que vem aqui da nossa tabela. Se aqui vocês tivessem o título descrição ou texto, era obviamente isso que vocês iriam ter que colocar aqui. Ok? Então, já temos aqui a nossa task a ser apresentada, mas reparem que nós temos dois table heads. Então vamos ter aqui um outro TD que depois nós iremos ocupar com ícones. São os ícones das ações.
apagar, eliminar, editar, etc. Então vamos aqui refrescar e reparem, já temos a nossa Task Actions e temos a nossa task de testes, que foi o registro que eu coloquei aqui. Se eu obviamente alterar aqui e colocar aqui qualquer coisa, não importa. Se eu agora regressar aqui e refrescar, reparem, aparece isto que aqui está. Como vocês tiveram a ocasião de verificar, aqui o conteúdo vai se adaptando, ou melhor, a largura das colunas vão se adaptando à medida que eu vou tendo maior ou menor texto aqui. Ora, se nós podemos anular mais ou menos esse efeito automático do Bootstrap fazendo uma coisa muito simples, que é definindo uma largura fixa para o nosso TD. Então nós podemos colocar aqui um style, poderíamos fazê-lo por CSS e vamos colocar aqui width de 70%. Então, desta forma, independentemente do conteúdo que lá está, nós vamos ter sempre 70% para aqui e depois o resto que sobrar vai ser para as ações. Vamos aqui refrescar, cá vieram as ações para aqui e para trás, portanto significa que os ícones vão aparecer sempre aqui. Ok? Portanto, começamos a ter as coisas bem apresentadas, podemos também colocar aqui por baixo um total de tasks que estão disponíveis. Como é que nós vamos fazer isso? Bom, nós temos aqui o ciclo a ser corrido, temos aqui a tabela, vamos criar aqui um div, aqui ainda fora da tabela, ok? Mas dentro do if, isto é, se não existirem, ele diz pura e simplesmente não existem tarefas a realizar, caso contrário, se existirem, ele vai apresentar a tabela e agora vamos colocar aqui um div. Este div vai ter aqui um parágrafo, nós podíamos colocar simplesmente o parágrafo, mas eu vou colocar aqui, total, e vamos colocar aqui, blade, tasks, count. Ok? Vamos verificar se vai funcionar, se não temos ali nenhum erro. Reparem, cá está, total 1. Se nós quisermos colocar isto a bold, podemos fazê-lo de uma forma muito simples. Reparem, podemos colocar aqui um strong antes daquela apresentação e depois fazemos aqui um barra strong e temos então ali o algarismo 1 a bold. Ok? Tranquilíssimo, está pronto. Se eu agora fizer aqui uma duplicação, vamos aqui duplicar without keys, ok? Cá está, é a mesma tarefa, mas vamos colocar aqui um textinho diferente. Reparem o que é que vai acontecer agora. Eu vou aqui refrescar, nós vamos ter duas tarefas e cá está o total já a funcionar. Se eu quiser colocar 3, obviamente que vocês estão a ver aqui isto a branco por causa do table stripped, então eu vou acrescentar ainda mais uma tarefa. Vamos aqui duplicar, sem as chaves, e vamos colocar aqui um outro conjunto de caracteres, ok? Vamos aqui refrescar e, como podem observar, portanto, a lista de tarefas a realizar vai-se aglomerando e o count está a funcionar automaticamente, etc. Bom, o que é que nós vamos ter que afinar agora? Poderíamos afiná-lo depois, mas vamos afiná-lo já. Eu não quero que, por exemplo, as tarefas que têm um soft delete sejam apresentadas. Ora, reparem na simplicidade do Eloquent ORM. Como eu defini aqui no meu, neste caso no meu model das tasks, que eu quero usar soft deletes, e uma vez que eu tenho aqui uma coluna chamada deleted at, e tem que ter este nome, ou então eu teria que especificá-la nas opções do meu model, todas aquelas que tiverem um valor diferente de nulo não vão ser apresentadas. Ora, neste momento todas são. Mas se eu, por exemplo, aqui colocar um duplo clique para colocar uma data no registro número 2, aquele que começa por, vamos colocar aqui, tarefa 2, aqui, vamos fazer isto desta forma que é mais fácil, tarefa 1 e tarefa 3. Ok? E agora vamos testar o que é que vai acontecer na nossa aplicação. Quando eu for aqui refrescar, ele só me vai apresentar a tarefa 1 e a 3. Automaticamente o meu model de Eloquent ORM detectou que existia um soft deleted, isto é, o registro existe, mas está flagado com este valor, então ele não o vai apresentar. Bom, mas nós temos aqui mais outras duas colunas que podem condicionar a apresentação dos dados. Uma delas é o visible e a outra é o done. Bom, o done vai apresentar eventualmente uma marcação a dizer que, ok, esta tarefa já foi realizada e esta não foi. Então, a visibilidade das tarefas já feitas ou não é um critério que fica à vossa escolha. Eu, pessoalmente, se calhar até gosto de ver quais foram as tarefas que já foram feitas e as que não foram. Então, eu quero que elas sejam apresentadas. Mas no caso do visible, é mais do que óbvio. Se eu quero que uma determinada tarefa fique invisível, eu não quero que ela seja apresentada. Então, nós vamos fazer aqui a experiência de fazer o seguinte. Eu vou voltar aqui a clicar com o botão direito do mouse
e fazer um insert value null, para que esta tarefa volte a figurar aqui na lista. Ok? Cá está ela. Mas agora eu vou alterar a sua visibilidade. Então vai significar que a tarefa passou de 1 para 0. Bom, neste caso, quando eu refrescar aqui, não vai acontecer rigorosamente nada. Porquê? Eu não tenho nenhum critério específico definido para a não apresentação destes registros que têm o visible igual a 0. Então eu vou ter que o colocar aqui. Como é que eu o coloco? Bom, eu não vou colocar, obviamente, aqui no meu model, não é necessário. Mas vou colocá-lo aqui na forma como eu vou apanhar os meus registros todos. Então, em vez de termos isto, eu vou ter algo do género tasks é igual a task. E agora vou colocar a cláusula where visible 1. Só vai apresentar aquelas que tiverem visível 1. As que tiverem um valor diferente de 1 não serão apresentadas. Como é que eu faço agora? Get. Vai buscar tudo. Então vai buscar tudo desde que visible seja 1. Então agora, se eu agora for refrescar aqui, reparem como automaticamente aquele registro já não aparece. Portanto, esta é uma das formas de nós podermos controlar rapidamente, sem termos que acrescentar rigorosamente nada no model, um mecanismo para nós podermos mostrar de forma condicionada os registros que queremos apresentar. Ok? Eu aqui vou fazer o seguinte, no meu home, vou colocar aqui, eu vou remover daqui este div, ele não era necessário, mas vou colocar aqui um HR. Simplesmente para separarmos estas lógicas. Reparem, o total vai ficar aqui por baixo. É para vocês perceberem que aqui este espaço faz parte ainda da tabela. Tudo tranquilo. São apenas manias minhas, ok? Bom, o que é que nos falta fazer aqui? Nós agora poderíamos começar já a criar aqui esta view. Mas eu quero já deixar aqui alguns ícones. Ora, quais são os ícones que nós vamos ter que apresentar ali? Bom, vamos aqui enumerá-los em qualquer sítio. Normalmente eu uso esta técnica, que é fazer um duplo clique para criar um documento apenas para escrever aqui texto. Ora, uma task vai ter que ter os seguintes ícones. Não necessariamente por esta ordem. O done, isto é, já feita. O not done. Um ícone que vai aparecer exatamente no mesmo espaço, isto é, se ela ainda não estiver realizada, ele vai colocar o done para eu poder fazer um clique por cima desse ícone e passá-la para not done. E vice-versa. Ora, o not done vai significar que se ela não está feita, então nós vamos colocar um ícone para dizer, ok, se eu clicar naquele ícone, ela vai ser dada como terminada. Ok? Esta explicação pode parecer um bocadinho hermética, mas depois vocês vão perceber na prática. Vamos ter que ter o editar. Vamos ter que ter também o visible. Vamos ter que ter o eliminar. Ok? Então, nós vamos poder eliminar, vamos poder dizer que ela já está dada como realizada, vamos poder editá-la, vamos poder torná-la invisível e vamos poder eliminá-la. Aqui no invisível também vamos colocar aqui invisible e depois nós iremos resolver isto. Esta vai ser uma funcionalidade que vamos deixar para o fim. Mas estas daqui não, nós vamos desenvolvê-las. Então, nós vamos procurar rapidamente uns ícones para melhor ilustrar isto que aqui está. Aqui no Visible, eventualmente, nós vamos ir procurar um olho. Ok? Aqui no Eliminar, já sei qual é o Trash. Aqui no Editar é o Pencil. Ok? E aqui no Done é o Check. Isto, porque é que eu estou a colocar aqui estes dados? Porque eu já trabalho há muito tempo com o Font Awesome e já conheço de cor cada um destes ícones. Ora, então, não conheço todos, como é óbvio, porque são cerca de 600, mas conheço aqueles principais relacionados com este tipo de funcionalidades. Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Bom, vamos regressar aqui ao nosso código, peço desculpa, e vamos começar a colocar aqui os ícones. Ora, estes ícones vão ser apresentados de forma condicional. Então, o que nós vamos colocar aqui, obviamente, é, por exemplo, o done. O done e o undone. Done e not done. Ok? Então, eu vou colocar aqui, para ver se o ícone aparece corretamente, classe é igual a FA, de Font Awesome, FA check. E agora vou fechar aqui o I. Ok? Vamos fazer aqui /I. Bom,
o que vai acontecer agora é que todas as minhas tasks vão ficar com este check. Ok? Então vamos aqui refrescar. E, ops, não apareceu. Reparem, aparece ali um ícone a dizer, olha, desculpe, mas isto não está a funcionar. Vamos pressionar aqui o F12 a ver se temos aqui algum erro na nossa, na nossa plataforma. E aparentemente parece que há aqui muitos erros. E ele diz-me, ok, não existe aqui o font awesome, etc. Ele diz que não conseguiu detectar a existência daquela biblioteca e, por conseguinte, há aqui um problema que nós temos que resolver. Vamos verificar aqui, abrir aqui o nosso public assets. Okay? Vamos fazer aqui um reveal in Explorer. Ok, font awesome. Ora, o font awesome está aqui e as fontes estão aqui também. Portanto, eu neste momento não consigo perceber porque é que ele não as conseguiu carregar, ok? Então o que eu vou fazer aqui é algo muito simples. Eu vou parar, pausar o vídeo e verificar por que razão é que aquilo não apareceu. Vamos fazer aqui o FA trash, mas eu penso que ele não vai funcionar à mesma, ok? Portanto, deveria aparecer aqui uma lata do lixo. Vamos aqui refrescar, ok? E reparem, ele está com problemas, não consegue ir buscar então aqui o font awesome ao local correto. Bom, eu não sei se é necessário de facto nós pararmos o vídeo, porque reparem, aqui o erro da consola é suficientemente claro para nós percebermos o que é que se passa. Neste caso, o que ele nos está a dizer é o seguinte: não foi possível encontrar este fecheiro WOFF2 nesta localização public assets /fontes. Então significa que o posicionamento da pasta de fontes não está no sítio certo. Então esta pasta de fontes não pode ficar aqui dentro do font awesome, ela vai ter que ficar aqui no assets. Ok? Então nós vamos ter que a puxar aqui para fora. Então vamos abrir aqui, eu vou agarrar nela e vou puxá-la para aquele lado dali. Ok? Vamos verificar se se funciona assim. Não funcionou, vamos fazer aqui copiar, vamos colá-la aqui, colar, e depois obviamente aqui dentro do font awesome ela já não precisa cá estar. Shift, Delete, vai à vida, vamos aqui refrescar e vamos verificar se já funciona. Ok, temos então o nosso problema resolvido, lá está o tal ícone a funcionar. Então não foi sequer necessário pausar o vídeo, basta lermos, basta esperarmos um bocadinho, ler com atenção as informações que nos são dadas pelo browser e nós conseguimos, na maior parte dos casos, verificar qual é a situação. Normalmente, e eu aproveito este caso para explicar um comportamento que é muito usual em alguns programadores, que é o seguinte: assim que aparece um erro, o programador ou alguns programadores têm a tendência de nem sequer lerem qual foi a mensagem de erro que apareceu. Regressam ao código para ver se faltou escrever alguma coisa. Quando vão andar a ler o código, à procura do erro que eles fizeram, e no entanto esse erro já está claramente identificado na consola. Então o que é que acontece? Aquilo que eu vos aconselho é: aconteceu um erro? Ok, tranquilo. Vamos olhar para a consola, quando temos aqui a consola aberta, vamos ver a descrição e vamos verificar que nos enganamos numa letra, que nos enganamos numa barra, numa posição, num valor, etc. Então, temos este caso resolvido, vamos colocar aqui um check. Ok? Este check à partida já vai funcionar corretamente também. Vamos aqui refrescar. Cá está, então o check. Ora, é suposto depois eu transformar isto numa hiperligação, num link, ok? Ou melhor, podemos, por exemplo, transformá-lo num botão. Pode ser, neste caso, as duas coisas, que é um link com uma classe botão. Então nós vamos colocar aqui um A de link, ok? Cuja classe vai ser neste caso, btn primary, por exemplo. Obviamente que eu não estou aqui com muitas preocupações estéticas. E vamos agora colocar este texto todo ali dentro. Ok? Portanto, vai ficar com uma apresentação diferente. Vamos agora verificar aqui qual é a apresentação que tem. Reparem que ficou em letras mais garrafais. Então nós vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui um btn SM, btn small, um botão mais pequenino. Ok? Vamos colocar aqui btn-sm. Então vamos aqui refrescar, reparem que o botão vai ficar ligeiramente mais pequeno e portanto não ocupa assim tanto espaço, e este botão está aqui pronto a servir de link. Ora, o que vai acontecer no entanto é que se eu tiver uma tarefa que já está feita, isto é, já foi concluída,
Obviamente que eu não quero que o botão apareça com este símbolo, eu quero que apareça com um símbolo diferente. Então, para podermos fazer esses testes, nós temos que, de facto, dar aqui uma das tarefas como realizada. Eu vou colocar aqui o visible igual a 1, ok? Neste caso, para aparecerem as 3 tarefas. E vamos colocar aqui o done com um valor. Bom, neste caso, nós também não temos nenhuma condição para o done. Então vamos aqui testar no nosso sistema o seguinte. Nós queremos que ele apresente todas as que estão visíveis, ok? Mas não queremos as que estão realizadas. Não, neste caso eu até quero. Senão eu teria que colocar aqui uma outra cláusula where a dizer que eu não queria ver aquelas que já estavam realizadas, ok? Então, neste caso, as que estão realizadas são aquelas que têm já uma data de conclusão, certo? Eu espero que vocês estejam a acompanhar o meu raciocínio. Então, neste caso, eu quero que elas sejam todas apresentadas, exceto se estiverem invisíveis, ok? O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou condicionar a forma como vai ser apresentado este ícone, dependendo do estado em que ela está. Então, vamos aqui acompanhar o raciocínio. Se a task tem um valor, significa que já foi concluída. Em qualquer momento, num determinado momento, nós concluímos a realização dessa tarefa. Se ela não tem o valor, isto é, tem um valor igual a nulo, então ela ainda não foi concluída. Então, vamos aqui simplificar as coisas desta forma. Antes de apresentarmos aqui este link, eu vou perguntar ao sistema o seguinte. Um if, e eu quero um if else. If task done, e o done é o nome que eu tenho aqui, e eu agora vou perguntar, ok, if task done é igual a null, então o que é que vai acontecer? A task ainda não foi concluída. Eu vou pôr simplesmente aqui um parágrafo e vou colocar task não concluída. Okay? Caso contrário, vou colocar task concluída. Só simplesmente para testar esta lógica. Claro que depois vou substituir este código por este que aqui está. Então vamos aqui refrescar e reparem o que é que vai acontecer. Task não concluída, task concluída, task não concluída. E isso coincide exatamente com os registros que aqui estão. Se eu aqui voltar a colocar como nulo, obviamente que todas as tasks estão como não concluídas. Reparem, eu vou refrescar, todas estão como não concluídas. Então, o botão que vai aparecer aqui como a task não está concluída é o botão que depois me vai permitir clicar para dizer que a task foi concluída. Ok? Então, vamos aqui fazer essa lógica. Eu vou copiar isto que aqui está, obviamente sem o comentário, mas eu vou poder copiar com o comentário e depois tirar o comentário. Então, vamos colocar aqui e vamos colocar aqui. Vamos fazer um Ctrl-Til para retirar o comentário, Ctrl-Til. Porque eu quero quero dar a possibilidade ao utilizador de dizer que a tarefa foi concluída, mas também dizer que, afinal não foi concluída. Vou voltar atrás. Ok? Então, se a tarefa está igual a nula, significa que nós vamos poder concluí-la. Então, o check está correto. Se ela já foi concluída, vamos dizer que temos aqui um times. O times é um X. E neste caso, em vez de secondary, vamos colocar aqui danger. Bom, o que é que vai acontecer aqui? Reparem, eu vou refrescar. Ok? O action está assim. Vamos alterar aqui uma qualquer. Vamos fazer, por exemplo, na terceira, vamos aqui fazer um duplo clique e ele vai inserir uma data. Vamos aqui refrescar e reparem o que é que vai acontecer. Pumba! Apareceu ali o times. Reparem que continua com a possibilidade de eu clicar nele. Porquê? Quer dizer que a tarefa já foi concluída, mas eu quero voltar atrás. Eu poderia usar até uma simbologia diferente, que é colocar em vez do danger, porque não faz muito sentido e agora tem a ver com uma questão de gosto, colocar o que success. Ok? E no success ele vai ficar a verde. Portanto, significa que ela foi concluída. Se eu agora clicar nela, eu quero que ela volte a ficar não concluída. Ok? Então nós aí vamos ter que fazer uma operação com o nosso controller e também no nosso model. Certo? Da mesma forma que iremos ter que fazê-lo aqui. Okay? Ora, o que é que não ficou aqui definido é o que é que vai ser executado quando eu clico naquele espaço. Então eu aqui vou ter que colocar uma route que me vai indicar, ok, é para fazer a atualização de uma determinada informação naquela form. Ou melhor, naquela tarefa, peço desculpa. Mas como vocês podem observar rapidamente, é assim que nós vamos
criando estas ideias que aqui estão por aqui abaixo. Reparem, eu a seguir, o que é que eu tenho? Tenho o editar. Ora, o editar vai ser sempre igual para todos, seja para os que já estão concluídos ou que não estão concluídos. Poderíamos criar aqui uma outra lógica que é todas aquelas que já estão dadas como concluídas não podem ser editadas. Também podemos fazer, basta seguir a mesma lógica. Okay? Então vamos colocar aqui o editar. Eu vou agora só colocar um ícone que permite editar qualquer uma das tarefas, as concluídas, as não concluídas, etc. Então vamos colocar aqui um href, ok? Ou no class, vamos colocar aqui um btn primary, e vamos colocar aqui o ícone. E o ícone vai ser class igual a fa de font awesome, fa-pencil. Pencil é um lápis. Vamos verificar o que é que vai acontecer. Provavelmente os botões vão ficar quase colados uns aos outros. Reparem. Ele aqui obviamente ficou maior porque eu esqueci-me de colocar aqui que quero também um btn-sm. Ok? Mas reparem, há ali uma pequena distância entre os botões. Tranquilo. Portanto, nada de problemático. Obviamente que eu posso colocar num distanciamento maior, mas para mim está mais do que bom assim. Ok? Então temos já o editar também. Vamos colocar o visível e o invisível. Então eu vou colocar aqui visível barra invisível. Okay? Não ligo muito aos acentos aqui neste caso, não é importante. Então eu vou copiar aqui o código. Vamos colá-lo aqui em baixo. E neste caso eu obviamente vou ter que colocar aqui condições. Então eu até vou poder aproveitar, se eu quiser, aqui esta tralha toda. Bom, não vou fazê-lo, vou fazê-lo assim desta forma. If, vamos escolher aqui o if else, e neste caso é if task visible, igual a 1, então o que é que acontece? A task está visível. Eu tenho que colocar aqui um botão para a tornar invisível. Ok? Eu não sei como é que nós vamos ver ainda. Terei que ir procurar. Aqui neste caso eu não consigo, não tenho de cor qual é um dos ícones que possa eventualmente ser mais interessante. Penso que existe um high open e um high close. Mas, obviamente, se a task já estiver invisível, e isto só será apresentado, obviamente, se nós tivermos uma funcionalidade que permite listar tudo, sem ser apenas as que estão visíveis, eu vou ter que colocar aqui outra coisa. Então, vamos aqui muito rapidamente fazer o seguinte, é algo que eu vos aconselho sempre a ter à mão, que é o acesso direto à listagem dos ícones. Ok, vamos aqui aos ícones, vamos aqui clicar, ok, estamos aqui na lista dos 675 ícones do Font Awesome 4.7.0 e vamos colocar aqui High. E reparem, há aqui o High e há o High Slash, que é basicamente ver e não ver. Então, tornar invisível significa que é o ícone que deve estar para aquelas que estão visíveis. Então vamos aqui fazer a experiência. Visible, I, eu quero, aquelas que estão visíveis, eu quero colocar I, slash. Eu acho que é slashed que se escreve, se não é, vamos verificar, slash, é só slash. Então vamos colocar aqui assim desta forma, e aqui simplesmente I, ok? Bom, o que é que acontece? Para eu agora poder testar estes dois mecanismos, o que vai acontecer é isto. Reparem, vamos aqui refrescar. Obviamente que elas estão todas visíveis, não vai aparecer nenhum botão diferente destes, e se eu tornar uma delas invisíveis, o que é que vai acontecer? Vamos colocar aqui um 0. Ela não vai aparecer, portanto eu não vou conseguir ver se de facto o ícone está a ser apresentado corretamente ou não. Mas nós vamos mudar isso, ok? Reparem, ela desapareceu, portanto eu não consigo ver o ícone se ele está correto ou não. Como é que nós vamos fazer aqui? Bom, de uma forma muito simples. Vamos temporariamente remover esta condição que aqui está e vamos dizer eu quero que tu mostres todas, ok? Então vamos aqui refrescar e cá está. Portanto temos um ícone de um olho, certo? Temos um ícone de um olho que está aqui cortado. E portanto, como vocês podem observar, este é um trabalho minucioso que se vocês quiserem de facto desenvolver já com algum critério de criatividade e de layout, vocês vão perder mais tempo. E por isso é que estes vídeos estão a ficar um bocadinho mais demorados, mas é importante que vocês percebam que de facto o desenvolvimento de uma aplicação não envolve apenas a construção
dos seus esquemas de lógica de programação e das suas regras de negócio. Envolve também um conjunto de preocupações estéticas que, em alguns casos, acabam por consumir muito mais tempo do que aquilo que é normal, que é o caso concreto que nós estamos a ver aqui. Pese embora o facto que, como é uma aplicação relativamente básica, eu não tenho qualquer problema em trazer-vos aqui este tipo de conteúdo, porque, acima de tudo, ele também faz parte do dia-a-dia de um programador full stack, ou principalmente de um programador front-end, que tem que deixar tudo preparado para que vocês possam desenvolver como back-end developers toda a lógica que depois permite mostrar, esconder, alterar estes ícones que vocês aqui têm para as ações.